Se você está assistindo esse vídeo com o Galaxy S23 Ultra ou pretende comprar o S25 Ultra, fica até o final que eu vou te mostrar o que mudou de fato entre esses dois aparelhos aqui e, é claro, se vale a pena comprar o modelo mais novo da Samsung. Já te adianto que tem algumas vantagens no S25 Ultra, apesar dessas poucas mudanças em que a Samsung trouxe para o novo aparelho, mas que valem a pena você considerar. Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Uma primeira coisa que eu queria comentar, e não dá para ignorar esse fato, é o preço do lançamento do S25 Ultra. Ele chegou nas prateleiras aqui no Brasil praticamente custando R$ 2.500 a mais na mesma versão de 512 GB do que o seu primo mais antigo, o S23 Ultra de 2 anos atrás, que chegou valendo a R$ 9.499, R$ 9.500. E aqui eu deixo um alerta para você que vai comprar um desses aparelhos, que essas diferenças de preço em lançamento são estratégias que as empresas já vêm praticando, e isso não se restringe à Samsung. A gente vê empresas cobrando aí preços premiums por melhorias que são quase incrementais, são bem pontuais ali e às vezes mesmo até em software. Então é claro que se eu fosse considerar apenas o preço, eu já ia te adiantar aqui que não vale a pena comprar o S25 Ultra por R$ 12.000 no site da Samsung, porque você sabe que na próxima Black Friday, chegando agora em novembro, você vai encontrar esse aparelho na casa dos R$ 5.000. Já divulguei aqui no nosso grupo de ofertas, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, preços do S24 Ultra ao longo do ano, nessa faixa aí, modelo 512 GB. Então talvez valha a pena você esperar um pouquinho, se você não quer pagar esse valor cheio, e levar o seu S25 Ultra novo ainda esse ano. Você também sabe que, enfim, com os incrementos de cupom, voucher, teve gente já pagando esse preço aí no S25 Ultra, que foi o meu caso. Eu paguei na faixa ali dos R$ 6.000 com todos os descontos, e eu não dei o meu S23 Ultra na troca Smart, mas consegui vender ele por fora. E aqui vem o primeiro ponto que eu queria que você considerasse. A gente tem o S23 Ultra custando 40% a menos do que o S25 Ultra, mas com praticamente 90% das mesmas funções que o modelo mais novo. Ou seja, na minha matemática, eu acho que essa conta não fecha, então que ainda não vale a pena. Mas a gente também não pode considerar apenas esses fatores. Existem outras coisas que a gente necessita abordar. Olhando de frente, galera, a gente percebe que são aparelhos praticamente idênticos. A gente tem mesma tela Dynamic AMOLED 2X, mesma taxa de atualização adaptável, tá? Mas um detalhe aqui é crucial. O S25 Ultra traz 2.600 nits de brilho na tela, o que vai melhorar aí a sua exposição ao sol em ambientes mais iluminados e claros. Já o S23 Ultra tem 1.750 nits na sua tela. O que isso traduz no dia a dia? Na verdade, a gente tem efetivamente um incremento entre duas gerações, mas o que a gente deve considerar é que o S23 Ultra já é muito bom, tá? Com 1.750 nits. Então, não dá para dizer que não é um incremento, mas talvez não seja um incremento assim tão necessário. Claro que ele vai fazer uma diferença, sim, mas para o seu uso no dia a dia na cidade, andando com o telefone na mão, esse vai ser um incremento bem pequeno. Uma outra frustração em relação ao lançamento da Samsung é que ela não trouxe a nova tecnologia de silício carbono para as suas baterias, assim como outras marcas já vêm fazendo, né? Xiaomi, Vivo, Oppo. Mas nesse caso aqui, com 5.000 mAh, eu não notei diferença no meu uso cotidiano entre os dois aparelhos, apesar do Snapdragon Elite 8 oferecer aí, ou prometer pelo menos ser 20% mais eficiente. Na prática, chega no final do dia, eu preciso continuar carregando o telefone, porque ele não vai durar aí um dia e meio ou 2 dias de bateria. Meu uso é gravar vídeo, utilizar rede social, mas tudo dentro ali de um tempo moderado. Eu tento fazer mais ou menos 3 horas de tela, 4. Em dias que eu utilizo muito, eu faço 5 horas de tela com o telefone. Mas eu sei que não vai durar muito mais do que esse um dia. Então, sempre, toda noite, boto ali do lado da cama para carregar e deixo ele carregando até o dia seguinte. O S25 Ultra, equipado com o Snapdragon Elite 8 Gen 2, tá? Promete aí 35% mais de capacidade de processamento do que o S23 Ultra. É um incremento também considerável. Exato. Para aplicativos e jogos não há diferença perceptível nenhuma. É claro que a gente vai ver aí uma melhor eficiência do S25 Ultra com a questão da dissipação de calor. Logo, o S23 Ultra tende a esquentar um pouco mais em atividades mais pesadas do que o S25 Ultra. Para você que vai utilizar rede social, WhatsApp, tirar umas fotos e vídeos de maneira espontânea, isso será irrelevante e imperceptível no dia a dia.
mesmo quando você demandar tarefas mais pesadas do S23 Ultra. Uma coisa que eu percebi nos meus testes aqui em casa é que o modo DeX teve uma alteração que para mim foi relevante, tá? Eu tenho um monitor portátil, inclusive já fiz um vídeo aqui no canal, e com o S23 Ultra eu consigo apenas com um cabo conectar a porta USB do S23 Ultra direto no monitor e eu consigo utilizar o modo DeX sem precisar mais de nenhum cabo, nenhum carregador complementar para o meu monitor. Isso nos mostra que, na verdade, a quantidade de energia que sai do S23 Ultra é capaz de alimentar o monitor e ainda rodar o modo DeX por um determinado tempo. Já com o S25 Ultra, eu tive este problema de não conseguir fazer o monitor funcionar sem conectar ele ao carregador, à fonte de alimentação. Então, provavelmente aqui, a quantidade de energia que está saindo no S25 Ultra, tá? No cabo USB, não tem como medir isso, não fornece a quantidade de energia necessária para alimentar o meu monitor, que é um monitor portátil. Esse é um downgrade que eu não vejo as pessoas comentando por aí em relação ao modo DeX, principalmente quando você vai utilizar ele por cabo em monitores portáteis. Então talvez muitas pessoas não estejam utilizando ele com fio mais. Mas enfim, se você vai utilizar via cabo, leve isto em consideração na hora de comprar o seu S25 Ultra. Não vou meter aqui a One UI 7 e a One UI 6.1, porque o que tem aqui de inteligência artificial no S23 Ultra já satisfaz para a maioria dos usuários aí que gostam ainda assim de utilizar a inteligência artificial, se acostumaram, passaram a utilizar, vai aí conseguir suprir as suas demandas diárias, tá? Aqui na One UI, é claro, tem pequenos incrementos, mas isso daria um novo vídeo em si. Não notei e não acho que as novidades aqui sejam substanciais a ponto de você ter que trocar o seu S23 Ultra agora para o S25. Se você já tem esse modelo, eu acho que vale a pena esperar quando a Samsung lançar nos próximos meses aí a One UI 7 para esse modelo aqui, mesmo que ela não venha com algumas melhorias em que o S25 Ultra já tem no sistema. Mas o principal, por exemplo, a função de apagar objetos, editar alguns aspectos de vídeo, aqui a gente já conta com ela no One UI 6.1. O último ponto e sempre mais polêmico entre esses dois aparelhos é a questão do comparativo entre as câmeras. Já fiz um vídeo aqui no canal mostrando a questão do zoom, da diferença entre o zoom óptico de 10x e o zoom de 10x digital do S25 Ultra. De fato, existe um incremento, apesar dele ser um zoom digital, e eu gostei bastante dessa diferença. Vejo muita gente falando aí que a Samsung piorou a qualidade do vídeo via software para forçar os usuários a trocarem de aparelho. Não posso afirmar isso, se de fato isso aconteceu ou não, também nem fiz nenhum comparativo antes e depois. Mas de fato o incremento ele existe, tá? E é perceptível. Mas se você utiliza o zoom com frequência, talvez isso seja um ponto a se considerar. Da minha experiência, eu acabo utilizando pouco e subutilizando essa função do aparelho. Mas quando eu preciso, tá ali, sempre entrega. Mas o S23 Ultra não me deixa na mão, tá? Então acho que essa mudança não é um incremento considerável. Um incremento considerável, talvez, aqui é a Ultra Wide, onde você vai conseguir capturar agora fotos e vídeos em 50 MB. E aí isso melhora consideravelmente a qualidade do que você está produzindo, tá? Comecei aqui agora a gravação com a câmera traseira dos dois aparelhos, 4K também 30 FPS, aqui a favor do sol, tá? Para vocês verem como é que tá aí. E dá para ver lá atrás, ver o bambuzal, que tá um verde bem bonito. Não sei como é que vai estar aparecendo aqui. Vou ver só na pós-produção. E agora, contra o sol. Tá? Vou tentar estar aqui agora num outro ambiente de sombra. Pra gente ver se tem alguma diferença nessa transição. Aqui. Beleza? Aqui também vou ficar aqui no limoeiro. Eu gosto, tá? Pelos testes que eu fiz aqui no canal, o desempenho das duas câmeras é excelente. E apesar, é claro, da perda aí do zoom óptico de 10 vezes, o incremento com inteligência artificial no zoom digital da Samsung fez uma bela imagem com o vídeo em 10 vezes, em 10x. Para aqui, para o vídeo normal, eu acho que é mais que suficiente. Ainda mais a gente que vai utilizar aí meio para o dia a dia. Vou gravar agora com a distância para mostrar para vocês uma diferença do zoom. Tá aí, ó, o zoom. O famoso zoom de 10x de ambos. Vou dar um incremento para 20. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui no mesmo lugar. 20x aí dos dois.
A frontal, para variar, não mudou, tá? Desde o S23 Ultra, se não me engano, até do S22. Então é a mesma câmera de 12 megapixels, o mesmo sensor, e a qualidade é praticamente a mesma, com algumas otimizações que a Samsung foi fazendo ao longo do tempo via software. Bom, galera, tô começando aqui um vídeo com os dois aparelhos, gravando em 4K 30 fps, tá? A câmera tá limpa, ó. Até limpei aqui na camisa. E tô gravando direto com o microfone de ambos. Não vou... Vou ver aqui como é que vai ficar esse resultado. Mas olha só, tô a favor do sol. Então tá mostrando aqui o fundo, você consegue perceber a diferença. E agora, vamos gravar aí para ver como é que fica estourado ou não, tá? Essa mudança de posição. Ó. E se eu entrar aqui na sombra, vou aqui para a sombra do limoeiro. Tem aqui uma casinha aqui. Ó, você consegue perceber a diferença. Show? E saindo dela, com a desempenho. O desempenho da frontal, tô gravando com a câmera que é igual entre os dois aparelhos. Agora vamos ver a diferença delas. Bom, conclusão desse vídeo. Se você tem um S23 Ultra, não acho que vale a pena você trocar agora, ainda mais se a diferença de preço for considerável, tá? Espera aí o S26 Ultra, alguns incrementos talvez que a Samsung vá lançar na bateria e no corpo do aparelho. Aí sim, acho que faz a diferença e faz sentido você trocar de um aparelho para o outro. Agora, se você está buscando entrar na linha Premium da Samsung, já quer comprar um modelo Ultra de cara, eu aguardaria, talvez, e essa seja uma opinião um pouco polêmica, para ver o quanto está o preço do S23 Ultra. A gente observou aí na Black Friday do ano passado, na casa de R$ 3.800 o preço do modelo novo. Aqui, se você começar a encontrar esse aparelho na casa dos 5.500, como assim foi no lançamento, talvez agora isso não aconteça, essa diferença aí de R$ 1.000 e poucos reais até R$ 2.000, eu acho que ela se torna importante de se considerar, pelo, é claro, a longevidade que esse aparelho aqui vai ter, com 7 anos de atualização, enfim, e próprios incrementos que a Samsung deu na One Y. E aqui, o próprio desgaste da bateria e o tempo já de uso do aparelho deva ser levado em consideração. Se for um modelo usado, como o meu, que eu consegui vender aqui pelo canal, avalie o estado do aparelho, né, se ele tá, como ele foi utilizado, tente coletar o máximo de informações possíveis do vendedor e talvez valha a pena aí na casa dos R$ 3.000. Mas verifique aí o lançamento e as promoções. E é claro, se você quiser ficar por dentro disso, eu vou continuar anunciando lá no canal do Telegram e do WhatsApp preços promocionais dos dois aparelhos. Para quem ficou aqui até o final do vídeo, ainda vou deixar uma outra consideração, que é essa pouca mudança, pouca alteração do design entre os aparelhos, ela favorece aquilo que a gente sabe no final do preço de revenda. O preço de revenda se torna mais atrativo para quem compra e depois de um tempo quer trocar o aparelho, porque não tem tantas mudanças incrementais assim entre um modelo e outro, principalmente na aparência. Então quem busca o aparelho vai talvez buscar um usado num preço bacana ainda, mesmo depois de um ano e meio de uso, porque ele vai ser muito parecido com a nova linha lançada pelas marcas. Isso se repete tanto para a Apple e aqui para o caso da Samsung também. Bom, se esse comparativo salvou uma grana no seu bolso aí, deixa um like e comenta aqui o que você pretende fazer. Vai de S23? Vai de S25? Abandonou a Samsung? Vai para outra marca? Comenta aqui, eu te espero na próxima análise. Valeu, fui!